gente! Começa agora o último episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. Identidade foi o tema dessa temporada, mensagem, herança e qual é a missão adventista que Deus tem para esse tempo, quem Ele está convocando, que mensagem Ele tem para dar. E aqui nós tivemos a oportunidade de passar várias temporadas, várias semanas, 3 meses praticamente pensando, estudando, mergulhando, aprofundando, desfrutando de como foi, quem sabe, a experiência dos pioneiros adventistas e a sua também a partir de agora, para que você tenha a razão da sua fé fundamentada na palavra de Deus. Foi muito bom poder participar dessa temporada com você e nós queremos já agradecer, né, você por estar participando, por ter participado, por ter compartilhado, por estar acompanhando a cada semana o conteúdo desse podcast. A gente faz com muito carinho para tornar, para ser para você uma ferramenta a mais, para que você aprofunde a sua experiência de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina Jovem. Eu já estou aqui com a minha segunda pele, estamos aqui quase, gente, a semana do Natal. Aliás, um Feliz Natal para você, um ótimo ano novo para você e para sua família. Que seja um ano de muitas bênçãos, de consagração, de missão e, sobretudo, para dizermos ao Senhor, Senhor, conta com a gente. E esta aqui é a segunda pele dos jovens aqui da Paulista Leste, desse grande projeto missionário que convoca, né, mobiliza muitos jovens. Teremos mais de 4.000 jovens esse ano envolvidos diretamente no cumprimento da missão de salvar e servir. Por falar em jovens, por falar em missão, por falar em entrega, eu estou com eles aqui, gente. Uma representação, né, a missão, o projeto Um Ano em Missão já terminou início de dezembro, algumas semanas atrás aí. E cada um deles já está aí com a sua vida, com seus projetos, alguns focados aí nos estudos, retomando as suas atividades do cotidiano, mas saindo para uma nova visão de missão. E eu tenho a alegria de poder apresentar aqui, gente, ela, solteira ainda, estamos orando, hein, gente? O negócio tá difícil aqui, viu? Filha do Rubens e... Da Simone. Da Simone, um abraço, viu, ao Rubens e Simone, lá da igreja do Conjunto Zé Bonifácio. Eu ouvi dizer que ela não volta para casa nunca mais. O campo dela agora, o missionário, é o mundo. Amém. E ela também está cursando, né, direito e tem dedicado muito o seu tempo da sua vida para poder abençoar muitas pessoas. E é um prazer receber aqui mais uma vez a Laís. Tudo bem, Laís? Que bom. Pastor. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigado, tá, por estar aqui com a gente. Muito obrigada por mais um convite, pastor. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras. E eu gostaria de apresentar uma pessoa muito especial. Ele que fez parte do Um Ano em Missão. Olha. Foi nosso líder. Ela mudou até a voz, né? Nosso líder nos orientou, nos deu o destino para que pudéssemos tomar esse novo rumo nesse novo ano. É, todo mundo tem um pastor exclusivo para você, o ano todo Com não, viu? Vocês certeza. tiveram essa bênção aí, né? Uma grande bênção dele e da esposa dele, Heloíse. É o Olha nosso aí. pastor Rodrigo. Olha aí, rapaz! Louco, hein? Aí sabe! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer ao pastor Fabrício pelo convite de mais uma vez, poder compartilhar um pouquinho aqui da lição da Escola Sabatina. E quero também deixar aqui o meu abraço para os membros da Igreja do Portal, para os missionários do Ano em Missão que participaram conosco aí ao longo do ano de 2023. Que Deus os abençoe onde quer que vocês estejam, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. E quero deixar também aqui o meu abraço para minha esposa, Heloíse, e também não estou sozinho, temos aqui mais uma missionária que participou do Ano em Missão. O nome dela é Elizabeth, mais conhecida como Beth. Liz ou Betinha, né? Mas ela é a Liz. Carmen. Elizabeth Carmen. Ela é uma pessoa muito querida. Foi muito especial participar com ela do Ano em Missão. Ela é uma menina cheia de dons, de talentos, muito criativa, nos ajudou muito em todas as coisas. Amém. E ela está aqui conosco, Elizabeth! Obrigada, pastor. Nossa, fiquei feliz agora, olha. Me senti. Bom, eu quero mandar beijos e abraços para a comunidade hispana. Besitos. Ya les extraño, ya vamos a volver pronto aí. E também eu queria poder mandar também um abraço pro Portal, que foi igreja, tá sendo a igreja nova que a gente conseguiu plantar uma missão, vai ser uma bênção. E mandar beijos para todos.
E agora nós vamos apresentar uma pessoa muito especial, um Nossa. líder, uma fera. Ninguém tá vendo. Ele tá com uma camiseta muito legal, que faz parte aí do Caleb, né? Nosso pastor Fabrício, pastor do Ministério Jovem. Ele está aqui com a gente. Fabrício Leão, né? Fabrício Leão. É isso aí, é só no nome, hein, gente? Um prazer estar com você, Liz, mais uma vez. Obrigado aí pela companhia, pelo trabalho feito esse ano. Você também, Laís, os demais aí do Projeto One Missão, onde vocês estejam aí, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Que essa família missionária continue firme aí até a volta de Jesus, tá? Nossa gratidão ao pastor Rodrigo também, a Elô, pelo lindo trabalho, dedicação, cuidando dessa igreja poderosa, né, de missionários, essa nova igreja que surgiu lá no Parque dos IPs. Um abraço aos nossos irmãos em Cristo lá também, tá bom? E ao Clube de Desbravadores Amigos dos IPs, vocês são o nosso coração, nossas orações aí, Com certeza. até Jesus voltar, estamos juntos aí, firmes, tá bom? É isso aí, gente, último episódio, eita, Finalzinho. gente, passou rápido, hein? Você tá louco, parece que a gente se encontrou na semana passada de novo, né? Passou tão Que rápido. já Foi. 2 semanas, 3 semanas já estamos aqui no final de novo, hein? Verdade. Caramba, vocês são igualzinhas, hein? Incrível. Não muda nada. Vamos lá, gente, que bom estar com vocês aqui. Eu queria pedir aqui o tema da semana, gente. Aliás, a gente já orou, não? Não lembro se já orou, já Não, oramos? oramos. Ah, não oramos, vamos orar, né, gente? Laís, ora pra gente aí, pede a bênção de Deus para o estudo de hoje. É um estudo final, é um desafio, é um chamado. E eu quero pedir a você que ore aí para que a gente entenda a mensagem de hoje mais uma vez. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada pela oportunidade de estudarmos aqui da Tua Palavra, Senhor. Que esteja com a gente, nos dê sabedoria e discernimento para entendermos do Teu chamado por nós, Senhor. Que venha ficar conosco, que possamos compreender essa lição de hoje. Perdoa pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado. Texto base da semana. O tema, gente, olha, o tema não poderia ser mais direto, hein? Não. Vá contar ao mundo, viu? Olha, vá trabalhar, vá servir, vá contar ao mundo o que eu fiz por você. E a mensagem, o tema, não é? O amor de Deus, o evangelho eterno para quem ainda não conhece. Vá e compartilhe, não guarde para você. Tá bom? Essa é a marca que mais identifica a igreja adventista, né? Uma igreja que sai e tem como missão espalhar o evangelho em todo mundo, a todo mundo. Mateus 28, versos 19 e 20 é o texto base da semana, um texto muito conhecido, é a grande comissão de Jesus, é a grande ordem que Jesus deu a todos aqueles que um dia o aceitaram como Salvador. E esse texto diz assim, olha, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se, não esqueçam disto. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém. Olha que promessa linda. Essa promessa, acredite, ela é para quem sai para cumprir a missão que Jesus nos confiou. Vão e façam discípulos. É um imperativo, é uma ordem de Jesus. E obedecer a Jesus, obedecer ao Evangelho, é obedecer e cumprir essa missão que o Senhor nos confiou de fazer muitos e muitos discípulos de todos os lugares para seguirem a Jesus. Tirinha da semana, última tirinha da temporada. Tá muito legal, uma tirinha histórica, né? Primeiros missionários da atualidade. Qual a impressão que vocês tiveram aí? Pastor Rodrigo, o que é que veio ao seu coração, à sua mente? Essa lição foi muito histórica, né? Passou por muitas fases, muitas coisas que a gente passou a entender, os bastidores de como eles compreenderam, né? Todas as mensagens, o chamado, da decepção, a organização de um grande movimento missionário, até agora. Qual a impressão que você teve aí ao olhar para a tirinha da semana? Bom, muito legal, pastor. Muito interessante a gente saber que existiu isso em nossa igreja, né? Esse momento de enviar, né? Esse momento de ir contar ao mundo, e é o que nós vamos estudar um pouquinho aqui, mas a mesma coisa que eles fizeram ali no passado, né? Que foi o caso de John Andrews, que nós vamos falar também um pouquinho aqui na lição. Hoje nós também temos o privilégio de ir contar ao mundo, né? Nós precisamos continuar esse legado. E aí nós vemos aqui, assim como o John Andrews, junto com seus filhos, foi contar ao mundo, hoje nós temos a oportunidade de, em diversas linhas de frente, como por exemplo a Missão Caleb, essa camisa bonita aí que o pastor Fabrício está vestindo, né? Nós, aqui na tirinha também tem alguém ali com a camisa da Missão Caleb, está indo contar ao mundo, né? Seja próximo da sua casa, seja para o seu vizinho, seja na sua faculdade, os seus colegas de escola, mas é uma pessoa que está indo contar alguma coisa para o mundo. Muito bom. E aí, gente, eu tô com a minha impressão já aqui, tá? Até anotei qual é a minha impressão. O que mais? E aí, Liz, Laís,
Que impressão veio a mente de vocês aí? Bom, aqui John, né, ele praticamente saiu da sua zona de conforto para outro extremo, outro lado do país. Deixou os Estados Unidos, Exatamente. né? Deixou de, sei lá, Talvez de as ser um casas, professor bens. universitário, né, que ele era. Então ele deixou e foi. Foi o chamado, ele aceitou o chamado e foi pregar o evangelho. Isso é surpreendente, porque muitos ouvem, né, o chamado, mas não aceitam. Mas ele foi, e ainda mais com os filhos, né? E aqui tem na segunda, né, aí na segunda tirinha, o Caleb, que somos praticamente nós jovens da Igreja Adventista, né? A maioria, nesse ano também houve... Que é um projeto missionário para envolver Exatamente. jovens na missão, né? O projeto Missão Caleb. Isso, e aí eles vão pregar nos bairros assim mais nobres, em qualquer outro lugar, eles vão pregar a palavra, dão um estudo bíblico e fazem né, a ação social. Então, tipo, é muito bom isso, pregar Ok. jovens. Beleza, e você, Laís, teve algum detalhe que chamou a atenção? Aí teve um detalhe que eu tô vendo aqui, mas não vou falar não. Vai você agora, qual foi a sua impressão? Cada um tem uma, né, detalhe diferente? que me chamou muita atenção foi a parte de ele falar que ele foi com os 2 filhos. Não houve um impedimento para que ele fosse viver a missão. E hoje em dia a gente coloca diversos impedimentos na nossa vida para deixar de viver a missão. Falando, não quero, tenho isso, sou casada, tenho emprego. Não, viver a missão é você viver junto com a sua família, você viver mais do que além do que Deus te pede. Então, isso é viver a missão. E como na segunda tirinha fala, né, que a gente, hoje em dia, a gente deve viver essa missão. Missão não é só viver apenas em outros lugares, mas missão é você viver na sua própria casa. Beleza, maravilha. Bom, se eu pudesse resumir aí essa tirinha, na minha mente veio uma palavra: legado. Eu fico assim pensando, sabe? Começou, ele foi o primeiro, J.N. Andrews, né? Foi o primeiro missionário da Igreja Adventista enviado para fora dos Estados Unidos, né? Verdade. Eu achei muito legal, né? O pastor Rodrigo vai mencionar um pouco mais disso aqui. Tinha acabado de perder a esposa, muito de dor e tal. Podia dar qualquer desculpa do mundo. Não, meus filhos, né? Não sei o que, tô sofrendo, tô de luto, não sei o que, tô aqui. Manda outro! E ele foi, né? E essa ida, hoje tá lá a estátua dele, né? Da família dele, na entrada, né? De uma grande universidade nossa, que leva o nome dele, né? A Universidade Andrews. E quando eu penso nessa família, né? Que foi para a missão, o quanto, né? Esse chamado que ele aceitou inspirou tantos jovens, tantas pessoas, né? Eu tô vendo aqui outra, não sei se percebeu o detalhe, tem tá vendo um senhorzinho ali, ó, Atrás. Bíblia do braço e tal, a cara de alegria olhando pro jovem aqui, olha, tá vendo o legado passando, tá vendo lá, ó, vendo aqui um jovem abrindo a palavra, né, porque a missão tem essa questão do legado. Jesus, quando ele vai pro céu, ele delega e diz assim, ó, vão agora e pregam o evangelho. E a gente vê também, pastor, que, como o senhor falou, tem já um senhor mais de idade, né? Que não importa a idade, que todos nós devemos fazer a missão hoje em dia. E essa ideia, né, de que ele está passando o bastão, né? Agora as novas gerações estão assumindo, né? A missão de levar o evangelho a todo mundo, né? Pastor Rodrigo! A missão do advento. Essa missão começou, né? Porque é uma missão que a princípio até eles não entendiam bem direito, parece que eles entendiam que deveriam pregar só nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos tinha muitas nações ali, então não precisava sair. E parece que a visão deles mudou, né? A visão dos pioneiros da Igreja Adventista tomou um rumo completamente diferente, né? E entenderam que a missão deveria sim alcançar todo o planeta Terra. E é isso mesmo, a missão do advento tem que alcançar o planeta Terra todo. Como é que isso começou na Igreja Adventista? Como é que essa visão foi estabelecida dentro da Igreja Adventista? É muito legal a gente, como eu disse, né, no começo, estudar a história da nossa igreja no que diz respeito à missão, né? Porque aqui no contexto da nossa lição, o que seria essa missão do advento, né? E na minha concepção, a missão do advento é enviar. Ou seja, nós precisamos enviar missionários, nós precisamos fazer missionários, nós precisamos treinar missionários para que essas pessoas, esses jovens, adultos, adolescentes, eles possam ir, né, e levar o evangelho. Então aqui a missão adventista, ela nasceu por meio de um entendimento bíblico, não nasceu na mente de um homem, não nasceu na mente de um pastor, mas nasceu de um entendimento bíblico, e esse entendimento bíblico é exatamente o entendimento da grande comissão.
de ir e fazer, né? O verbo ali é o fazer discípulos, né? E esses versículos aqui, então, vão enfatizar para nós a responsabilidade que nós, como cristãos, temos de proclamar o evangelho. E a lição, então, ela vai mencionar a respeito de um homem, a história dele é muito interessante, né? John New Andrews, né? Que é conhecido como J. New Andrews, ele foi, então, o primeiro missionário oficial a ser enviado, né? E como o pastor disse no começo, a história deste homem é muito interessante, porque ele havia perdido a sua esposa e ele não ficou ali parado sem fazer nada, ele não colocou desculpas, ele não colocou barreiras, ele aceitou ser enviado e foi juntamente com seus filhos. E eu gostaria de mencionar algo aqui para não deixar passar batido, é muito importante, o que Ellen White falou sobre esse homem. Quando este homem ele foi enviado com a seguinte recomendação. Olha só o que ela diz: nós lhes enviamos o homem mais capaz de todas as nossas fileiras. Será que esse homem era pouca coisa, gente? Né? Eu acho que não, né? Ele entendia muitas coisas, ele era alguém capaz, poliglota, e por isso então ele foi enviado. Conhecedor das línguas bíblicas, né? Conhecedor de tudo, né? A cultura adventista, também os históricos, né? Fatos históricos dizem que ele teria capacidade de reescrever de memória todo o Novo Testamento. Verdade. De tão sábio que ele era, né? Em grego. E a gente também vê, pastor, uma coisa bem interessante aqui, que diz na estrofe aqui, no penúltimo. Esse trabalho não foi fácil. Os missionários tinham que viajar de navio, a comunicação com a igreja nos Estados Unidos era lenta e muitas vezes eles tinham que construir a infraestrutura da igreja do zero. Já pensou? Agora, pensa, você ter que ir de navio, você ter que ir até o outro lado do mundo, e mesmo assim ele não desistiu de viver a missão. Uma outra coisa interessante aqui, eu gostaria só de ler esse trechinho aqui para não perder o que tem aqui a respeito deste homem, né? Andrews havia perdido a esposa, como já foi dito, Angelina era o nome dela, 2 anos antes, em decorrência de um derrame, mas em 1884 ele navegou para a Europa com o filho Charles, de 12 anos, a filha Mary, de 16. Os 2 filhos ajudaram o pai a abrir uma editora na Suíça e criar um periódico em francês, Sinais dos Tempos. Tem até hoje essa revista, hein? Olha só que interessante. Olha o que este homem ele foi capaz de fazer juntamente com seu filho quando ele foi enviado, né? Essa é a missão do advento. Essa é a missão de enviar. Sabe o que mais me chama a atenção nisso aqui, nessa história toda? É que quando a gente pensa em missão, né? Missão, o que é um missionário? É aquele cara que não tem o que fazer, né? É aquele garoto lá que não tem ocupação nenhuma, né? Não tem sonho nenhum, né? Não tem habilidade nenhuma, não tem informação nenhuma. Essa não é a visão da igreja. Quando você pensa em missão, em desafio missionário, a igreja pensa, desde os seus primórdios, nós temos que enviar o melhor, o mais capaz, com todos os dons que ele puder ter. Não é? É lindo demais isso, né? Então, missão não é para gente desocupada. Ao contrário, não é? É para aquele que tem, sim, seguramente um plano de vida, e por isso deve ficar nos Estados Unidos. Na época, inclusive, ficaram incentivando, o que você vai fazer na Suíça, pelo amor de Deus, fica aqui, venha ser professor das nossas faculdades. Você é um cara extremamente capaz, vai usar seu talento para plantar a igreja, que perca de tempo. Você pode ser muito útil aqui na vida acadêmica. E ele, não, Deus está me chamando e eu vou, e foi mesmo. E o que seria do mundo hoje, né? De lá surgiram vários outros, que depois a gente vai começar aqui, né? Que foram para vários lugares inspirados pela decisão dele, de sair fora dos Estados Unidos para pregar o evangelho e fazer tudo o que fez com o mínimo do que nós temos hoje. Hoje nós temos tudo a nosso favor, estrutura, recurso, né, condições. Agora acabou de plantar uma nova igreja, a gente conseguiu alugar, é tudo fácil hoje, né? Nos dias dele, não. E ele foi com tudo que ele tinha e foi muito, extremamente abençoado e serve até hoje, né, de inspiração, compartilhando o seu legado com a gente. E de lá também, lá através dele, depois dele, vários, milhares de missionários. E vocês são a prova disso, né? Verdade. Missionários saíram
para poder abençoar outros lugares onde precisavam ouvir a mensagem. Por falar em regiões ainda não alcançadas, eu queria pedir aqui a ajuda da Lisa aqui. A missão, a visão da missão da igreja sempre foi ir para regiões ainda não exploradas, né? Exatamente. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente aqui, Elisa, o que chamou a atenção em você ao contemplar, né, ao ler a história da igreja, como que essa visão da igreja continua e deveria afetar a nossa visão até hoje, né, de enviar missionários para lugares que ainda não foram explorados. Realmente é uma experiência, né? Sair fora daqui da zona de conforto. Aí eu vou ler aqui um trecho que diz assim: deixar nossa zona de conforto nunca é fácil, nem é fácil seguir o chamado de Deus para as áreas anteriormente não alcançadas, mas a ordem de Jesus em Mateus 28 é clara, é simples, né? Vá. Então, a gente tem exemplos que foram jovens esse ano, né? Foram para outros lugares do mundo, né? Na Janela 1040, que muitos conhecem já. 2 meninas, pelo que eu conheço, tem mais gente, né? A Ângela, o nome dela, né? Sarzuri, ela deve estar lá agora. E também a Rebeca, né? Elas foram sem medo. A Ângela, ela deixou praticamente a família dela, a mãe dela aqui. Trabalho, exatamente, deixou tudo, entendeu? E aí ela saiu da zona de conforto e ela aceitou o chamado que ela queria, né, também fazer parte dessa grande experiência, né? E me lembra bastante desse chamado. Muitas vezes a gente acaba não aceitando mesmo. A gente não ouve a Deus, né? E eu tenho uma experiência de um amigo... mas não obedece. Exatamente. Eu tenho um amigo, né, não sei se muitos conhecem, chamado Isaac, né? Ele participou, acho que em 2021, no Animissão. E eu via ele participar do projeto e eu, tipo, que perda de tempo, sabe? Eu nunca faria. Na minha cabeça eu colocava, eu nunca faria isso. Eu preferia ficar com o meu negócio. Que o meu negócio era, né, lucrar. E naquele tempo eu falei, não, nunca que eu vou fazer. Só que o ano passado, foi em 2022, a gente foi para uma campal e lá eu recebi o chamado. E, tipo, nunca na minha cabeça eu ia fazer parte da missão. Eu falava, não, nunca. Perder um ano da minha vida pra fazer coisa que eu nem sei, nem vou conseguir, por medo de perder alguma coisa, né? Porque nos jovens, eles são preocupados no quê? No trabalho, no estudo, talvez no relacionamento, porque eu tava no relacionamento, Sim. entendeu? E então, tipo, deixar tudo aquilo para poder fazer, talvez, uma que você não sabe que vai fazer, que é a missão, sempre porque você não sabia o que era a missão até então. Mas eu recebi o chamado, e esse chamado foi diferenciado na minha vida. Então, em 2022, eu me inscrevi, e em 2023, no comecinho do ano, fui chamada, uma experiência que eu nunca na minha vida tivesse imaginado ser chamada. E tocou no meu coração e fez a diferença na minha vida, posso dizer, para todos os jovens. E para o meu líder, que ele acompanhou praticamente um ano da minha vida, ele viu minha evolução, meu crescimento espiritual também aqui na missão, né? Foi muito bom, prático. Então, isso me ajudou bastante. Então, não só ajuda as pessoas de fora, mas ajudar a sua pessoa a você ser diferente, você amar seu próximo, né? E você vai falar da palavra de Deus para todo mundo, pregar o que ele está dizendo aqui, né? Jesus, em Mateus 28, fala... é claro, né? Simples, vá. Então, a gente tem que fazer isso. Ir onde Deus mandar. Sensacional. E aí, alguém mais comentar aqui? Vocês viram que tem uma questão histórica, achei fantástico isso aqui, gente. Como é que a igreja se desprendeu? Perdão, vai lá. Eu achei interessante, Obrigado, pastor, Luiz. no parágrafo que diz assim: embora fosse trabalho bastante perigoso e muitos do que viajavam nunca mais voltassem para o seu lugar de origem, devido às doenças como malária ou tuberculose, as histórias de como o trabalho começou em cada continente e país são fascinantes e edificantes. O que impulsionou essa pequena igreja foi o entendimento que o evangelho precisava chegar a outras nações. Aqui está falando sobre os missionários que foram viajar. Os primeiros missionários foram lá, viajaram, só que tinha diversas doenças. E mesmo assim, com essas doenças, eles continuaram firmes na missão, né? Alguns nem voltavam, né, Laís? Nem voltavam mais para casa, né? Nem voltavam. Imagina você sair da sua zona de conforto, pegar doenças para entregar somente a tua vida nas mãos de Deus e viver a missão. É interessante também, pastor, que esse contexto histórico... né, E era uma igreja pequena, né, pastor? Era uma igreja pequena, porque quando a gente começa a analisar aqui, primeiro, existia uma relutância, né? No início existia uma relutância. Uma má compreensão do que era a missão. Exatamente, uma má compreensão, e por ter uma má compreensão existia uma relutância em expandir isso, né? Em começar a enviar de maneira assim
poderosa, né? Mas depois isso foi acontecendo, e quando a gente começa a olhar a história e ver o que esse grupo pequeno começou a fazer ao começar a ir, a cumprir a missão que a Alice falou, que está lá em Mateus 28, algumas coisas começam a ser estabelecidas. E quando eu li isso aqui, eu comecei a viajar e pensar assim, olha que fantástico, o que eles estabeleceram, o que eles estabeleciam quando eles eram enviados? Eles estabeleciam igrejas, eles estabeleciam escolas, hospitais, fábricas de alimentos saudáveis, editoras em quase todos os lugares em que foram. Isso é fantástico, ou seja... E em pouco tempo. Em pouco tempo, quando a gente é enviado, quando a gente se dispõe a ir, em qualquer região, as regiões inexploradas, nós podemos fazer grandes coisas. Demoraram quase 30 anos para entender isso, né? Poderiam pensar, a gente é pequeno, é melhor de concentrar o povo aqui, né? Exatamente. E a mente deles se expandiram, né? Resolveram entender a mensagem, a comissão, né? E começaram a enviar, né? E como a igreja cresceu com propriedades, terrenos, cresceu bastante. É lógico que isso teve um preço, né? E a missão sempre vai ter riscos, né? Sempre. Tem um professor, né? Acho que foi teu professor também, pastor Natanael, aposentou e foi para a África, né? Ser um missionário lá, e depois chegou aqui no Brasil para ser sepultado, né? Ele poderia ter ficado em casa, né? Descansando, trabalhou quase 40 anos, Sim. mas morreu no campo missionário. Isso é extraordinário, inspirador, né? Um legado, né? Que motiva a gente hoje, né? E a entender que a missão deve alcançar novos corações, novos bairros, novas cidades, novas regiões, lugares que ainda não conhecem. Acreditem, existem vários lugares que ainda não conhecem o nome de Jesus. E a gente está sendo chamado para isso, para ir também como eles, né? Para outros lugares. Agora, eu queria ouvir aqui a Laís, né? Aqui na parte do da parte do comente. A gente percebe, né, que houve uma iniciativa da igreja para remover, né, essas fronteiras nacionais, né? Eles eram muito bairristas, né, muito nacionalistas, né? Quando Jesus disse que a missão deveria transpor, né, os países, as fronteiras. Como é que funcionou isso na igreja? Bom, pastor, na tirinha da parte azul, diz assim: mesmo indo para regiões mais hostis, eles serão sustentados e fortalecidos pela mais elevada autoridade e pelo maior poder do universo. Mateus termina seu evangelho dizendo que as boas novas de Jesus devem ser compartilhadas com todas as pessoas, independentemente de nacionalidade ou origem. Como o Senhor falou, é removendo fronteiras, né? É indo além daquilo que Deus propôs para você. Independente de etnias, nacionalidade, origens, você deve levar a missão a todo mundo. Como ela comentou, né? 2 pessoas jovens foi para o Egito, Líbano, e eles escolheram, decidiram totalmente da sua vida para fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão lá fora. E é realmente gratificante, né? A gente vê algo que Deus ele nos retribui, né? Quando a gente faz a missão para Ele. E é interessante, porque essa visão, os discípulos também enfrentaram essa dificuldade, né? Jesus, ele sobe, né? Ascende aos céus, dando a eles a segurança. Olha, toda a autoridade me foi dada. Vocês vão, mas não é a autoridade de vocês, né? No histórico de vocês, não é com base no currículo de vocês. Aliás, o currículo de vocês não é bom. Vocês vão na minha autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E eu vou estar presente com vocês. Aliás, a missão é minha. Não são vocês que têm uma missão, é a missão que é minha, que tem vocês, quer usar vocês, né? Interessante, como a gente acabou de ler aqui, né, anteriormente, o pastor Rodrigo mencionou, é a mesma dificuldade que eles tiveram, os pioneiros adventistas também tiveram, né? Porque demoraram muito tempo para sair dos Estados Unidos. Na cabeça deles, pregar nos Estados Unidos já seria suficiente, porque tinham lá várias nações representadas, né? Um país multicultural, e eles não entendiam ainda de que essa missão deveria alcançar o mundo. Hoje, um dia desse, a gente foi despedir uma garota, né, Rebeca, foi também um dia desse, como ela já mencionou, né, uma igrejinha de bairro, pequena, orando e enviando uma garota aqui do Brasil, para um lugar que não pode nem mencionar o nome aqui, para um lugar totalmente diferente. Essa é a visão que Deus quer da gente, que a gente transpõe essas fronteiras. Isso. E Ellen White até menciona, né, que as igrejas que fazem isso, elas são abençoadas, inclusive financeiramente. Verdade. A igreja nunca cresceu, historicamente, tanto aqui, né, no período dos discípulos e apóstolos, né, como também nos dias, né, do início da igreja adventista, do que no período em que ela decidiu enviar missionários, né? Entender essa visão mais ampla de que o melhor que podemos fazer ao mundo é enviar pessoas para compartilhar
o reino de Deus, né? A igreja está em missão quando ela tem missionários atuando em vários lugares do mundo. O cristianismo bíblico remove barreiras de etnias, nacionalidade, convenções sociais. Como cristãos, somos chamados a nos concentrar em uma missão comum: tornar Jesus conhecido ao mundo. Único propósito. Não, gente, se tem uma coisa que não combina com missionário, é preconceito. Bairrismo, né? Cor de pele, nacionalidade, Preconceito. condição social, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, não interessa. Ele se torna o campo missionário, não importa quem é. E esse é o grande desafio, né? Temos um mundo para alcançar. E essa é a grande, né? É a grande sacada, né, do movimento adventista. A gente entende que esse evangelho deve alcançar o mundo todo. E mesmo as pessoas aceitando o chamado, ainda assim eles têm medo, né? Somos seres humanos com muito medo de sair lá fora, porque a gente não sabe, né? Porque a gente não vai estar com parente, às vezes a pessoa vai sozinha, não sabe o que vai acontecer lá fora, em que lugar eles vão estar, como que eles vão se preparar. Então, e aqui ele fala, né, que seremos sustentados pelo poder de Deus. Deus é Ele que nos sustenta e nos mantém. Ele sempre está com nós, sempre vai estar com a gente aí nas dificuldades, nas adversidades que o mundo nos mostra, né, nos dá. Então, a gente deve lembrar isso, que Jesus, né, sempre está com nós e não devemos temer, porque a gente deve deixar tudo nas mãos dele. Amém. Amém. É interessante também que o negócio aqui é remover fronteiras, né? Não importa qual seja o lugar, nós precisamos remover as fronteiras. E eu acho fantástico esse texto de Mateus capítulo 28, o versículo 20, o final do versículo 20, que ele diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Foi o que ali deu. Deus promete estar conosco. Mas qual é o contexto, né, que ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? É exatamente quando ele dá a grande comissão para os discípulos. Ou seja, é quando você está envolvido na missão, ele está prometendo para você que ele vai te acompanhar, que ele vai te ajudar, que ele estará com você. E às vezes a gente coloca algumas desculpas, nós queremos colocar algumas barreiras, e aí então tem um texto aqui que Ellen White apresenta, que ela diz assim, é um texto conhecido, ela diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Ou seja, se você já nasceu aí no reino de Deus, você é um missionário. Você é aquele que ama levar a mensagem, você é aquele que ama ajudar o próximo, como nós já estudamos também em algumas lições anteriores, você ama pregar o evangelho. E a nossa maior tentação, né? Porque a gente quer ir onde é mais conveniente. Exatamente. A gente Que é quer o ir mais onde é mais confortável. fácil, né? E há um princípio, né, dado por Jesus para os missionários: vá aonde precisa. Não importa se é um lugar extremamente difícil de penetrar, uma etnia, não é? Um lugar extremamente, vamos dizer assim, uma classe econômica alta, não é? Não vá para os lugares mais fáceis, vá para os lugares que precisam ser alcançados. E é com base nesse contexto que Deus prometeu estar conosco todos os dias, né? Na verdade, quem torna a missão possível é Ele, né? Ele está mais interessado do que a gente. Ele só quer saber quem está disposto a ir por Ele, na autoridade dEle, no nome dEle, porque o resto Ele vai pagar a conta, Ele vai providenciar os meios, Ele vai ajudar, né, na estrutura que não existe, Ele vai abrir portas, Ele vai fazer tudo, como foi no dia de Jesus. Ele levantava, tocava em corações de gente que tinha muito recurso, gente influente, pessoas humildes, pessoas simples, comerciantes, não importa onde era. Ele levava o evangelho até para lugares onde o pessoal dizia assim, não, aqui não, aqui é Samaria, o pessoal não está nem para Deus. Esse aqui não, um monte de gente aí, né, que é incrédulo, né? Lembra lá do, como é que chama, onde estava lá o endemoniado? Genezaré, nesse lugar que o pessoal não quer não. Não importa onde é. A missão deve alcançar todos e a nossa obrigação ir em todos os lugares. E eu vou abrir as portas, porque a autoridade está no meu nome. É fantástico quando alguém decide obedecer a missão de Deus. Agora vamos lá, gente. Caminhando já quase para o final aqui. Chegamos no momento especial da nossa lição. Momento do hipertexto. A palavra-chave da semana poderia ser outra, né, gente? Missão. Missão. Essa é a palavra-chave da semana. Começando pelo pastor Rodrigo. Qual é o texto, qual é a palavra-chave que você queria acrescentar aqui na nossa rede semântica? Bom, pastor, eu escolhi aqui o texto de Atos, o capítulo 1, o versículo 8, texto conhecido, né, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a palavra da minha rede semântica aqui que eu escolhi é testemunha, ou seja, nós
somos testemunhas de Jesus. Simples assim. Missão é você testemunhar daquilo que Jesus ele fez na sua vida. E por isso, então, eu escolhi aqui essa palavra que eu acho que é tão edificante para nós. Ser testemunha. Sensacional. E aí, Liz, teu texto, tua palavra. Tem muitas, mas uma que eu gostei é pregar. A palavra que está em Apocalipse 14:6, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, independente da linguagem, independente da nacionalidade da pessoa, da nação, tribo, a gente deve pregar e ir onde Deus mandar. Pregar e falar sobre as novas obras de Deus, né? Os que Deus deixou pra gente, o ensino da palavra. Então, a missão envolve testemunho pessoal, né? Exatamente. Pessoal, e também envolve a proclamação, né? A pregação, né? Exatamente. Do evangelho. E você, Liz? Laís? Vai lá. Eu escolhi Mateus 24:14, que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu escolhi a proclamação, né? Devemos proclamar, devemos levar o evangelho a todos, porque assim que proclamarmos a mensagem, Deus irá voltar o mais breve. Amém. Beleza, proclamação, pregação, testemunho. Eu coloquei aqui barreiras, né? A missão tem que vencer barreiras, deve alcançar a todos, né? A missão é uma ordem, não é uma coisa opcional, né? Não é algo que você vai se quiser, não, é uma ordem de Deus cumprir a missão, né? O mais importante que tem a ver para mim com missão é que quem cumpre a missão pode ter certeza da promessa de Deus. E a maior promessa que ele fez foi de estar conosco todos os dias, né? Amém. Não tem nada mais confortante. Quer ter a segurança que Deus está com você? Quer sentir a presença dele atuando, tocando no coração, abrindo portas, fazendo por você o que você nem imaginou que era possível fazer? Só quem está na missão sabe o que eu estou falando, viu? Verdade. Sim. Vá para a missão. Ele garantiu estar conosco todos os dias. Até tem uma lição, uma pergunta anterior aqui, achei muito legal. Por que você acha que Jesus não fez nenhuma aparição pública importante, né? Após a sua ressurreição? Interessante isso, né? E eu fiquei pensando, por que ele não fez isso, né? Engraçado, né? Você quer falar? Eu estava pensando, passando essa pergunta também, e refleti que desde o início ele sempre, nunca quis ser o foco da atenção, né? Ele sempre quis mostrar a missão da mensagem que ele veio aqui neste mundo, mas nunca foi o foco das atenções. Porque as pessoas hoje em dia é assim, né? Achar que é o foco. Não, Deus ele quis mostrar o evangelho, servir a missão para mostrar o exemplo que ele foi. Muito bom, legal, né? Fiquei pensando nisso também, viu? Jesus era muito discreto, né? Mas eu achei legal, né? Porque a missão era dele, ele poderia fazer tudo sozinho, né? Mas ele queria envolver o máximo de pessoas possíveis, né? Especialmente daqueles que seguiram ele. Discípulos. É como se fosse um diretor, né, pastor? Ele sai de cena. Agora é vocês. Você atua. Eu tô aqui, Exatamente. tô de olho, mas agora você atua, né? Acreditam na minha missão? Então agora é com vocês. Foi exatamente o que a gente fez, né, na Unimissão. A gente deixou um legado lá para eles. Porque agora são eles, né, que vão estar na linha na frente. Eles que vão dirigir a igreja lá, porque nós estávamos também, inclusive, com direção do clube, mas eles estão agora na frente dos desbravadores, na diretoria. Isso vai ser muito bom. É isso aí. Jesus foi muito estrategista, né, ao fazer tudo isso, né? E agora colocar nas mãos deles, ele sabia, né, o que poderia, né? O pastor Rodrigo mencionou, vá agora para Jerusalém, ore até receber o poder. E quando receberam o poder do Espírito Santo, ninguém segurou mais eles. Incrível, perseguição, problema, não importa, geografia. Paulo chegou a dizer que não existia nos dias dele ninguém debaixo do céu que não tivesse conhecido o nome de Jesus. E essa mesma missão é dada também para nós, para todos nós, de proclamar, pregar, testemunhar do amor desse Deus por cada um de nós, né? Você acha que a igreja desempenha um bom trabalho na parte do ensino da grande comissão, antes e depois do batismo? Fiquei pensando nisso, sabe? Porque a gente está focado tanto só em batizar, levar a pessoa a tomar decisão, descer as águas, e depois a gente tem que levar, sim, esforçar para ela conhecer e levar o batismo. Mas temos que, mais ainda, dedicar tempo para que ela se fortaleça, né? Na fé. Para tornar ela conhecedora de todas as coisas. Para que ela passe pelo mesmo processo que você participou, a tal ponto dela também ter o privilégio de fazer outro discípulo. Por isso que o pós-batismo é tão importante. Isso. Por isso que a mensagem de Jesus não inclui só levar a pessoa até o batismo, mas tornar ela um discípulo, alguém que ganha outra pessoa para Jesus. É por isso que missão é discipulado, né? Missão é serviço, é discipulado.
E Mateus, capítulo 28 lá, ele vai dizer que nós devemos fazer discípulos. E ele nos mostra como fazer discípulos, né? Ele diz sim que nós temos que batizar, como o pastor Fabrício falou, mas ele também diz que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas, né? Ou seja, isso é discipulado. Você leva a pessoa até um certo ponto ali, mas você continua caminhando com ela, você continua ensinando ela. E missão, para mim, é discipulado, né? E nós precisamos aprender a desenvolver cada vez mais isso, né? E uma coisa que é importante que está grifado é importante treinar e equipar outras pessoas que podem ter menos experiência ou talento natural para atuar como futuros líderes dentro do movimento, né? E aí dá um exemplo da corrida de revezamento, né? Quando a gente, quando vemos, né, a corrida lá e eles pegam o bastão, né? E a gente passa pro outro. Isso é um legado que a gente deve fazer. A missão é isso aí, passar a responsabilidade e também treinar eles para que eles também possam ser futuros líderes, né? E foi o que Jesus fez. Exatamente. Né? Por isso que ele convoca, né? Até queria, continuando aqui, né? A lição da parte do compartilho, fala, saindo da nossa zona de conforto, né? O discipulado é um chamado a sair da zona de conforto. Não tem como, né? Mas se morrer pro próprio eu. Você cumprir a missão, se preocupar com a salvação dos outros, servir os outros, ensinar a palavra, ajudar a pessoa a tomar uma decisão do lado do batismo, né? Tá preocupado para que ela experimente o que você experimentou. Exatamente. Entendeu? É um processo muito desafiador, né? Na sua igreja, no seu bairro, na sua família, no seu trabalho. Em muitos casos, fora da sua realidade, né? Cultural, em outro país. Mas é muito legal, né? Como Deus... Ele se preocupa em nos desafiar a sair da zona de conforto. E ela tem muito a ver com essa questão do legado, né, pastor Rodrigo? Que ela acabou de mencionar. Certeza. E eu queria até ouvir os comentários sobre isso aqui também, sobre a questão da zona de conforto. Por que Deus chama a gente para sair dessa zona de conforto? É interessante porque quando a gente vê aqui a vida de Jesus, a gente vai observar que Jesus ele dedicou muito tempo ao seu ministério público, em curar, em realizar milagres, mas ele também gastou muito tempo, Parte do tempo, né? a maior parte do tempo, convivendo com um grupo de pessoas, que eram seus discípulos, né? E ali ele estava nos ensinando o que nós devemos fazer também com as pessoas, né? Nós devemos discipular, nós devemos planejar a sucessão. É como a Liz mencionou, né? Encerramos o projeto Um Ano em Missão, deixamos ali uma igreja plantada, mas nós precisamos deixar ali, né? Ou deixamos ali pessoas capacitadas para que elas pudessem prosseguir com essa missão, Exatamente. não somente na igreja, mas também no clube de desbravadores. Então, é importante a gente equipar, é importante a gente preparar, é importante a gente desenvolver, ajudar as pessoas a desenvolverem os seus dons, os seus talentos, para que elas possam continuar avançando e também para que elas saiam dessa zona de conforto, né? Muitas pessoas têm medo, ainda não descobriram qual é o seu dom, não descobriram o que fazer, e nós precisamos, então, dizer para essas pessoas, dar um destino a essas Por isso que pessoas. o treinamento é tão importante. Treinamento, Né? pastor. É o que Jesus fez, né? Exatamente. Ele treinava constantemente os discípulos, né? Em cada ação, cada ato, é como se ele estivesse falando assim, ó, tá vendo o que eu fiz? Agora vocês precisam fazer também. Tá vendo como é que faz? Agora vocês vão... Tá vendo como é que ora? Tá vendo? Tudo ele mostrava e deixava com que eles fizessem também, né? Então, uma coisa que tem que ficar claro para nós, né? Talvez nós estamos falando para alguém que tenha medo de sair da sua zona de conforto e de se envolver nessa missão. Deus proverá tudo aquilo que for necessário para você. Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que cuida, e se você quer viver essa experiência extraordinária na missão, simplesmente vá e deixe que Deus ele cuida de todas as coisas, assim como ele tem cuidado da sua vida até aqui. É isso aí. E aí, que riscos Deus está chamando você para correr? Deus está chamando você, está incomodando você? Como ele está chamando você para se envolver em sua obra, seja em casa, em algum outro lugar distante, não importa onde. Você tem sentido esse chamado, tem se sentido incomodado muitas vezes, está aí só indo para a igreja, fica tendo um culto, fazendo o mínimo ali, sabe, mas não se envolve pessoalmente pela salvação de ninguém, não usa seus dons, não dá o seu melhor, não se dedica como deveria se dedicar. Como disse o pastor Rodrigo, que é um conselho de amigo, vá sem demora, se envolva, se atire, se lance na missão, saia da zona de conforto e veja as obras de Deus, a obra de Deus, veja o Espírito de Deus atuando, trabalhando, e você vai ter a alegria de poder participar ativamente também da sua
obra, né? Nossa igreja, né, foi fundada com base em um compromisso total com Jesus. E esse compromisso que ele chama não é parte, não é parcial, é completo, é realmente desafiador, eu sei, mas esse é o chamado que ele fez para você. E aí, vai aceitar? Vai também para cima? Deus tem um chamado para todos nós e ele não quer que você fique de fora da sua obra. Caminhando para o final agora, nós sabemos que, embora Deus tenha usado mecanismos, né, a gente viu que Deus, né, a igreja em si trabalha com a missão através dos alimentos, né, fábricas de alimento, editoras, né, são mais de 60 no mundo todo, escolas, hospitais, clínicas, igrejas. É muito grande, é um objetivo, né, é uma estrutura gigantesca, trabalhando TV, rádio, internet, é uma estrutura gigantesca. Mas, ao mesmo tempo que Deus tem uma igreja institucionalizada, criada, né, foi fundada em 1163, a gente estudou, aprendeu aqui, foi crescendo, aprendendo, hoje está em mais de 200 países do mundo. Mas a grande verdade é que Deus tem um chamado pessoal, né, para cada membro, para cada jovem, para cada pessoa que um dia nasceu no reino de Deus. E eu queria concluir com isso. Queria perguntar para vocês, como é que vocês sentem em saber que Deus chamou vocês particularmente, pessoalmente, né? Eu sei que a lição termina aqui com algumas frases, palavras e tal. Eu queria terminar esse episódio, né, ou essa temporada, ouvindo isso de vocês, né? Porque a Ellen White fala que há um chamado para cada membro para se envolver, né, nesse trabalho, para trabalhar, para se envolver na obra de Deus. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Bom, foi uma experiência inesquecível, né? A fazer parte de uma missão. A gente foi com medo, muitas pessoas foram com medo e lá a gente conseguiu exercer nossas habilidades e descobrir dons e talentos, sabe? Eu e a Laís, a gente é um pouco tímida, não sei se deu para perceber, mas a gente desenvolveu o poder falar em público, porque a gente não conseguia falar em público, nem fazer a meditação em público. Então, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E isso é um trabalho que Deus nos deixa, né? Porque a gente não deve temer, mas a gente deve seguir focando, né? E aqui diz assim: seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Cristo. Talvez ela não seja capaz de falar às multidões, no entanto, pode trabalhar em favor dos indivíduos. Então, independente do trabalho que a pessoa tem, os dons, a gente deve seguir. A Laís, ela é boa nos cuidados da casa, cuidar das pessoas, falar com as pessoas. Ela tem esse dom, né? Sabe? Exatamente. Tá também com crianças, já percebi. Exatamente. É um E dom. cada pessoa tem o seu dom, talento para poder trabalhar e poder levar as pessoas, né, a mensagem da salvação. E eu tenho as habilidades manuais, né, que a minha dificuldade é falar em público, então eu tive que exercer um pouco, né, esse trabalho. Mas a gente, com pequenos detalhes, a gente consegue levar a mensagem de Deus para as pessoas. Eu acho isso muito interessante, que eu aprendi ao longo desse ano. Muito bom. E aí, Laís, como é que você se sente em saber que Deus tem um trabalho para cada membro da igreja? Bom, pastor, eu vou destacar o verso que está na lição aqui, que é Jeremias 29:1, que diz: eu é que sei pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Deus, ele dá um futuro para nós, ele dá uma esperança, né, de viver a missão. E viver a missão foi uma experiência incrível para mim. Foi algo surreal que eu nunca imaginei que eu viveria, sabe? Eu saí realmente da minha zona de conforto. E ele realmente, esse versículo me diz tudo. Porque eu não esperava esse ano estar aqui, esse ano que passou, né, no ano em missão. Eu não esperava estar aqui, eu tinha outros planos, para mim, mas Deus falou, né, eu tenho os pensamentos em você. Eu sei que planos, né, tem eu tenho para você, a vosso respeito. Então, tipo assim, foi algo incrível. Quando o pastor e o Senhor me chamou para estar aqui, foi algo que eu não esperava. Eu tinha 2 opções na minha mão e Deus falou assim, não, eu sei o melhor para a sua vida. Então, eu falo que viver esse chamado que Deus nos chama aqui para a missão é algo extraordinário. É algo que a gente deve realmente viver nas nossas vidas. É algo que a gente rompe as barreiras mesmo, porque a gente realmente sai da nossa zona de conforto, a gente aprende muito, a gente vive uma missão, na nossa vida, e isso faz muita diferença na nossa família. Ok. E aí, top demais ouvir vocês, tá? Pastor Rodrigo, considerações finais aí, rapidez, vamos lá. Para mim, de verdade, é um privilégio, né, poder viver a missão, ter trabalhado com esses jovens na missão. Elas estão sendo modestas aqui, viu? Elas são cheias de dons, talentos, as meninas aí.
Mas, de fato, é perceptível, a gente consegue ver a evolução delas, né? Eu poderia citar aqui todos eles que passaram, mas falando delas porque estão aqui hoje conosco, e cada uma delas tem um dom, né? Eu vi, por exemplo, a Liz se desenvolver em várias áreas. Ela falou a questão de falar em público, fala muito bem em público, já consegue se expressar muito bem. A Laís, ela descobriu o dom de dar estudos bíblicos, especialista em dar estudos bíblicos, juntamente com a dupla dela, a Raquel. Então, assim, se cada membro só se dispor a trabalhar, porque é o que Deus precisa da gente, disposição, certamente vai ser uma bênção, né? Então, o que a gente tem que pensar para finalizar aqui, só vou destacar essa frase rapidamente, que diz assim: perto, longe, encontram-se pessoas encurvadas pelo sentimento de culpa. Não são as dificuldades, as labutas ou a pobreza que degradam a humanidade. É a culpa, o mau proceder. Isso traz inquietação, insatisfação. Cristo quer que seus servos ajudem as almas enfermas pelo pecado. Quando nós vamos à missão, é o que nós estamos fazendo. Auxiliando, ajudando as pessoas que, assim como nós, os nossos semelhantes, estão enfermos pelo pecado. A diferença é que nós já sabemos qual é a fonte da vida, qual é a fonte da cura, e essa fonte é Jesus. É isso aí, Laís, é isso aí, ó, levar as pessoas à realidade que Deus tem um plano para elas, né, que é o melhor para elas, né. Exatamente. É um Deus que sabe o que é melhor ao nosso respeito, né, que conhece, quer nos dar um futuro cheio de esperança. Então, cumprir a missão é isso. E você que sabe muitas vezes, não, pastor, acho que cumprir a missão é ter que pregar, então fica tranquilo. Olha esse recadinho para você, para a gente terminar aqui, ó. O ministério não consiste unicamente em pregar. É exercido pelos que aliviam os doentes, os sofredores, ajudam os necessitados, dirigem palavras de conforto aos desanimados e aos que têm pouca fé. Você não precisa de ser um Superman, uma Supergirl, né, para poder fazer isso aqui. Você precisa se dispor, ser as mãos, os pés, a boca, né, as palavras animadoras que Jesus já colocou na tua boca. Ele falou assim: vão falar que eu vou colocar na boca de vocês. Só vá. E eu quero usar você. E você vai sentir o prazer do que é poder ser uma bênção na vida de alguém. Então, espero que você também entenda que Deus tem um chamado particular para você, para todos nós, individualmente, para cada membro, para cada jovem, para aceitar esse chamado e cumprir a missão que Jesus nos confiou. Amém. Eu queria terminar aqui pedindo a Liz que terminasse com uma oração. A última oração do nosso podcast, dessa temporada incrível, que você tenha saído daqui disposto a entender e aceitar a sua identidade missionária de sair e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Você pode orar com a gente? Sim, antes eu queria desejar Feliz Natal a todos e próspero ano novo, né? Que a gente vai se encontrando no que vem e seja tudo de bom também. Vamos orar? Vamos orar. Amantíssimo Pai que estás no céu, te agradecemos por mais uma vez estar aqui e compartilhando a tua palavra, meu Deus, que você possa abençoar cada pessoa que está assistindo esse podcast, que você possa abençoar as famílias, os lares que estão assistindo, os nossos líderes também, e que assim os jovens que estão aí na telinha, que eles possam abrir seu coração e ouvir o chamado que Deus faz para eles, que você possa nos abençoar, sempre esteja com nós, te agradecemos, te pedimos esses favores, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Liz! Obrigado, Laís! Obrigado, Foi muito pastor. top, hein? Pastor Rodrigo, obrigado pela parceria. Obrigado, pastor, pelo muito convite. obrigado, Deus abençoe muito o seu ministério também, o seu Delô. A todos que participaram também do nosso podcast, pastores, os jovens, diretores, regionais, uma galera que passou por aqui também abençoando a gente, trocando ideias, tornando possível esse podcast e sendo aqui um momento de furar a bolha, né? Não conversa entre pastores, não uma conversa teológica, é uma conversa com quem está ali na linha de frente, os jovens, diretores, a você que está aí sendo chamado por Deus para cumprir a missão que Deus tem e teve chamado particularmente para você nesses últimos dias. Amém. Esperamos que você entenda que Deus, sim, ele tem um tempo, e o tempo do fim é esse, já está no final, gente. Deus também tem uma mensagem, essa é a última mensagem que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus, e para tudo isso, para esse tempo, para essa mensagem, Deus precisa saber se você topa ser o mensageiro. Espero que você, depois dessa temporada, não tenha outra resposta para dar a Jesus, a não ser dizer: eu vou dizer ao mundo, Maranata, que o Senhor logo venha para mim e para você. Te espero em nossa próxima temporada do seu podcast No Contexto. Até lá!